regimento interno e contrato de trabalho. São duas palavras-chave nessa situação. Vamos lá. No contrato, porque o que é que acontece em muitos casos? O empregador ele recebe o contrato de trabalho padrão, que é o que vem, que é o que eu digo todos os dias a quem convive comigo. Eu disse, olha, todo sistema é burro, só faz o que o outro burro manda. Então, assim, os sistemas de registro de mão de obra, de registro de colaboradores, eles geram um contrato padrão. Esse contrato padrão ele tem validade de 45 dias, que é um contrato de experiência, renovável por mais 45, batendo até 90 dias. Depois disso, ele vira por tempo indeterminado. Certo? Esse contrato ele tem cláusulas padrão. Todo sistema de registro de mão de obra tem esse padrão de contrato. Porém, cabe ao empresário, quando ele tem essa necessidade, ele ir lá nos vendedores e colocarem, olha, autorizado o uso da imagem, autoriza o uso da imagem, autoriza o uso de minha imagem, propagandas da empresa, vídeos e redes sociais e TikTok. O trabalhador assina autorizando o uso da imagem dele. É muito importante que a empresa estabeleça um regimento interno. Esse regimento interno dizendo, olha, esporadicamente, vendedores serão selecionados para fazer ações de marketing, com o uso de imagem gratuita, isso no regimento interno existindo. Quando a empresa se precavém dessa forma, não existe a possibilidade de ações trabalhistas nesse sentido, de cobrar direito de imagem, de cobrar qualquer tipo de abuso nesse sentido. Agora, é claro que você tem que se policiar e evitar, por exemplo, fazer vídeos que constranjam o trabalhador. E deixar bem claro a cada vídeo, pedir para o trabalhador gravar esse vídeo. Tem sua anuência, você está fazendo porque você quer, porque você deseja, assina aqui. Você está fazendo porque você quer, porque você deseja, assina. Não quero fazer. Tudo bem, você não quer fazer, vou ver se outro colaborador da empresa deseja. E aí, tratar dessa maneira. Por exemplo, existem julgados nesse sentido, por exemplo, de uma funcionária grávida, que até citei, uma funcionária grávida que teve uma indenização de R$ 12.000, se a memória não me falha, por ter gravado vídeos que para ela foram considerados constrangedores. Então, assim, você tem que entender o limite da rede social, até onde vale a pena você gravar para vender. Tua empresa tem que estar posicionada na rede social? Tem. Tua empresa precisa de virais para aparecer? Precisa. Porém, você tem que entender aquilo que gera constrangimento ao teu trabalhador e não. E, principalmente, ter a autorização do teu trabalhador para usar a imagem dele. O fato dele ter carteira assinada na tua empresa, o fato dele estar trabalhando na tua empresa, não quer dizer que você pode usar a imagem dele para tudo. Então, vamos lá, tem 2 pontos. Um seria o que veio de ideia do trabalhador. Então, tá lá. Vamos começar por aqui, vamos lá. A empresa não tinha rede social, né? Então, o contrato não prevê isso. Só que, de repente, alguém chegou na empresa e falou, o seu faturamento poderia estar muito maior e tal. Convenceu a empresa a estar presente nas redes sociais. Então, a empresa teria que refazer os contratos? Não, a empresa para um pouquinho, cria-se um regimento interno e aditiva os contratos dos trabalhadores. Cria-se o regimento interno estabelecendo que dentro, por exemplo, um regimento interno ele é tão importante, Daniel, dentro de uma empresa, que, por exemplo, ele pode vir a salvar vidas. A partir do momento que eu digo, por exemplo, que no regimento interno da minha empresa de mineração, por exemplo, vamos para a nossa realidade, no regimento interno da minha empresa de mineração não se pode utilizar celular, porque o celular é o que distrai o trabalhador, é o que deixa o trabalhador focado em outras coisas. Quando eu faço isso, eu posso estar salvando a vida do meu trabalhador, evitando que ele caia num buraco de mina, evitando que ele tenha algum problema com a máquina, com o caminhão. Então, um regimento interno pode salvar a vida de um trabalhador. E um regimento interno bem feito, bem elaborado, pode salvar a vida de um empresário. Então, assim, eu estou estruturando ações de marketing dentro do meu negócio. Primeira coisa que eu faço, pego o contrato de trabalho e eu quero envolver meus vendedores nisso, quero envolver meus trabalhadores nisso, pego o contrato de trabalho deles. O contrato de trabalho deles não prevê o uso de imagem. Eu faço um aditivo, faço uma reunião com eles, solicito o direito de imagem dos trabalhadores. Havendo anuência, todos eles assinam. Feito isso, eu faço um regimento interno do meu trabalhador e estabeleço as normas e como vai do meu trabalhador, não, da minha empresa. Estabeleço as normas e os processos de marketing como serão feitos nesse regimento interno. Isso vai resolver todos os meus problemas. E se eu quiser que esse trabalhador tenha mais gana, mais vontade de vender na rede social, eu tenho o vendedor de loja e eu tenho o vendedor crio um plano de carreira. Dizendo, olha, eu tenho um vendedor de loja que não faz trabalho em rede social, que não vende em rede social, que não vende na internet, e eu tenho um vendedor
que vende na rede social e vende na internet. E esse eu posso pagar um pouquinho mais. E aí cria um incentivo. O que incentiva o trabalhador? Olha, o que incentiva o trabalhador é salário. Não é tapinha nas costas, não é nada, é salário. Se você pega aquele vendedor que está se destacando e estabelece uma meta para ele, e estabelece um prêmio, por exemplo, que prêmio não tem tributação, não tem base de cálculo de FGTS nem de INSS, e estabelece um prêmio para ele por meta, ele vai vender mais, ele vai se esforçar mais, ele mesmo é quem vai fazer os vídeos dele. Então, assim, tudo tem o jeito errado e o jeito certo de fazer. E vamos lá, Mestila. Aproveitando esse gancho, ok, a empresa fez direitinho, fez. Mas o funcionário, ele não quer aparecer mesmo assim. Isso pode dar uma justa causa? Não, justa causa não. Justa causa não. Agora, assim, quando... A justa causa não, porque a justa causa, se a minha não me falha, está prevista no artigo 84 da CLT e tem as bases que tratam desse assunto. São bem específicas. Mas torna-se um pouco mais complicado a relação desse trabalhador dentro da empresa no futuro, né, Daniel? Porque, assim, se a empresa precisa dele, se ele precisa da empresa, é uma via de mão dupla, né? Eu não estou dizendo que o trabalhador é obrigado, ele não é obrigado. O trabalhador não é obrigado a nada além daquilo que está previsto na ordem de serviço dele e nas atribuições da função dele. Mas... Exato, pensando como empresa, por exemplo, muitas vezes a empresa, se não tiver na rede social, olhando para a Trindade, hoje me dói falar isso, mas é real. Você vai no comércio, eu às vezes preciso tratar alguma coisa com o dono do comércio. Eu vou lá, uma reunião de 2 horas, eu não vejo um cliente entrar na loja. Deve ser desesperador para o... Muito. E aí quando você vê, às vezes o funcionário está ali sentado, você pensa, poxa, eu acho que ao invés de estar só sentado, ele poderia pegar o celular da loja e fazer o conteúdo aqui, umas fotos do produto, fazer isso. Pronto. Esse material que ele não apareça, mas pegar o celular e fazer material do produto, foto, vídeo, também tem que estar previsto no contrato? Não, nesse aí não. Só o que usa a imagem do trabalhador. Esse que o trabalhador pega o telefone e, por exemplo, e tira a foto de uma roupa, de um tênis, e coloca na rede social da própria empresa, ou até mesmo ele, como vendedor, coloca na rede social dele, não. Isso aí não tem previsão, não precisa de previsão, não. Mas... Só o que usa a imagem, que aparece o rosto do trabalhador. Mas pensando aí num possível problema para a empresa. Então, tá lá e a pessoa falou, pega o celular, faz algumas fotos aqui. A pessoa não poderia, de repente, colocar numa ação trabalhista como desvio de função, coisa parecida, não se configura desvio de função. Principalmente se o trabalhador for vendedor, não se configura desvio de função, nesse caso específico. Isso também foi uma coisa que me pediram para perguntar, porque é o que eu falo, hoje em dia, para o Comerc de Trindade, né, você vê, trazendo uma coisa que foi uma dor compartilhada do comércio. Esse foi o pior mês de junho da história. Era o mês de junho, mês festivo com o São João aqui de Araripina e tal, e o comércio não estava fervilhando, estava um pouquinho melhor do que outros dias, mas ainda um comércio que não era animador. Você chegava em comércios que em outros anos, um mês de junho era o mês de conseguir balancear com o restante do ano. Esse ano foi muito ruim. E eu justamente, muitos empresários ficam naquela situação. Poxa, eu estou tendo os custos com o ou os funcionários para eles ficarem na loja, um olhando para o outro. Né? Então, essa atividade de pegar um celular e não aparecer, mas fazer é algo que a empresa poderia pedir. Mas, Daniel, essa proatividade, e assim, sai o empresário, sai o contador, sai o advogado, sai todo mundo e essa opinião é minha, pessoa física. Eu te digo que o empregado, o trabalhador, o colaborador, que faz um pouquinho além do que é pedido a ele tende a se destacar e quando a empresa cresce, ele cresce junto. Meu primeiro emprego foi em Petrolina, na área em que eu atuo, foi numa empresa chamada São Francisco Têxtil. E eu fui contratado para o almoxarifado. E diferente de só entregar a peça...